Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a sua vida, a minha vida, alcance as nossas vidas nesse dia. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, por isso estamos nesse momento para aprendermos dele, para aprendermos da sua bondade. Sabe, nós vamos aprender hoje como Deus é rico em perdoar. E nós precisamos a cada dia vivenciar, acreditar, ter a certeza de que Deus está pronto para perdoar a você e a mim. Sabe, o perdão é restaurador. O perdão nos traz paz, nos traz alegria e faz a gente viver a esperança da eternidade por meio da sua bondade. Nós vamos aprender hoje sobre o perdão de Deus, o quanto isso é bom para cada um de nós. Agora, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que o Espírito Santo nos capacite a entender esse texto, esse assunto. Nós vamos falar até do pai da fé que cometeu o pecado, o grande Abraão. Imagine, o pai da fé foi uma pessoa que repetiu o mesmo pecado de uma forma, a gente olha assim, de forma até covarde, mas Deus o perdoou, porque Deus é rico em perdoar. Nós vamos aprender isso hoje. Por isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós queremos que o Santo e Bom Espírito esteja conosco, iluminando no Senhor para entendermos a Tua palavra e que essa palavra transforme as nossas vidas. Sem Ti nada somos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mas para começar, vou contar até uma história verdadeira, que um líder religioso foi visitar um hospital, um sanatório, um hospital onde internava, era o maior sanatório que se conhecia na Europa. Ele foi visitar e nessa visita foi acompanhado pelo diretor dessa instituição. E aquele líder religioso, enquanto passava por cada ala daquele hospital, sanatório de pessoas com problemas mentais, ele ficava triste por ver pessoas num estado deprimente de consciência, sabe, fazendo tantas coisas. E ele ia caminhando e a tristeza ia batendo ao seu coração. E aí depois, quando ele terminou toda a visita, quando ele estava saindo, ele expressou a sua tristeza por ver aquela situação, ver aquele quadro que ele pôde vivenciar ali. E aí o diretor da instituição chegou para aquele líder religioso e disse: olha, se metade dessas pessoas que estão aqui nesse estado tão deplorável acreditassem e aceitassem o perdão de Deus, elas voltariam para casa e ficariam completamente curadas. Sabe, a culpa, o sentimento de culpa tem maltratado as pessoas. As pessoas cometem erros e aí elas começam a se culpar, porque elas não aceitam o perdão de Deus, e isso tem trazido muitos problemas emocionais na vida das pessoas, problemas de ordem psíquica mesmo, sabe, transtornos e outros problemas, mas isso tudo porque as pessoas não aceitam, não crê e não aceitam o perdão de Deus. Mas quando nós aceitamos, quando nós cremos e aceitamos o perdão de Deus, isso é restaurador. Eu quero que você compreenda isso comigo hoje, que Deus, ele é rico em perdoar. Aí, só para a gente poder analisar o quanto Deus é bondoso, no capítulo 12, e não vou ler o relato, vou só citar e depois você pode ler, no capítulo 12 de Gênesis, nós temos um relato bem interessante. Capítulo 12 de Gênesis, vou citar para você. Deus está chamando Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, para ir para a terra que ele ia mostrar. E Abraão creu nisso e saiu, acreditando na palavra de Deus. E aí quando ele está lá em Canaã, acontece uma grande seca, uma grande fome. Por quê? Porque Deus permite que os problemas surjam na vida dos seus filhos para os preparar. Para preparar a minha com os seus problemas é para que a gente possa aprender a depender mais de Deus. Ele então agora ele deixa Canaã e vai para o Egito. Só que quando ele vai para o Egito, ele tem a sua esposa Sara, que era meia-irmã. E aí nesse instante, quando ele desce ao Egito, era um costume da época em que as pessoas matava o marido, o homem, e ficava com a esposa. E Sara, diz o relato, que era
extremamente formosa, uma mulher bonita, já com uma idade avançada. E aí Abraão fica com medo de perder a vida e diz para Sara para dizer para os egípcios que ela era sua irmã. E assim Sara o fez. Quando chegou lá, Sara exatamente diz que ela era a irmã de Abraão. O que acontece? O rei do Egito, com os seus súditos, toma Sara e leva para o palácio. Só que Deus intervém para que o rei não se deitasse com ela. Ou seja, foi Abraão que criou essa mentira. Aí Deus o perdoa, restitui, ele sai do Egito e volta. Deus o abençoa, Deus continua com ele. Aí no capítulo 20, para a gente poder perceber, no capítulo 20 de Gênesis, aí nós temos o mesmo relato, a mesma mentira, o mesmo erro de Abraão. Diz assim, ó, agora eu vou ler capítulo 20 a partir do verso 1. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sum e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. E assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Depois, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, vai ser punidos de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E aqui, agora Abimeleque chega para Abraão, mas como você fez isso, trazendo maldição, me levando a cometer pecado? Deus assim o protegeu, Abimeleque. Mas Abraão cometeu o mesmo erro. Agora ele nem pediu a Sara, ele mesmo falou para Abimeleque, que era o rei de Gerar, de que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, por ver Sara, que era uma mulher formosa, toma ela e leva para o palácio. Mas Deus intervém não em sonho. Deus vem em sonho e diz para que ele não se deitasse com Sara, porque senão viria maldição para todo o seu reino, porque ela tinha marido e era o próprio Abraão. Abimeleque ficou até bravo com Abraão, porque ele fez isso. Mas Deus pediu que Abimeleque pedisse que Abraão orasse por ele, e Abraão aí, porque ele era profeta, Abraão orou. Olha só, Deus ainda faz isso. Abraão orou e Deus abençoou a casa de Abimeleque e todas as suas mulheres se tornaram férteis. E a partir daí, quando a gente lê o relato logo em seguida, foi a partir daí que Deus promete o seu filho Isaque, o filho da promessa. E aí Sara, que era estéril, agora passa a ser fértil e tem o seu filho Isaque. Sabe, queridos, como Deus está pronto para perdoar e restaurar a vida dos seus filhos. O perdão é uma das maiores características da bondade, do caráter de Deus para mim e para você. Todos nós pecamos, todos nós erramos. O pecado não são só atos, o pecado é a minha natureza, é a minha condição. Por isso nós precisamos de Deus a cada dia para que Ele nos perdoe. E aí eu quero ler contigo agora aqui Isaías capítulo 55, Isaías 55, para a gente poder compreender como Deus tem uma disposição grandiosa em nos perdoar, e nós precisamos a cada dia buscar esse perdão de Deus, crendo nesse perdão, de que existe um Deus que quer perdoar a mim e a você, para que nós possamos continuar bem emocionalmente em todos os problemas. Olha só, diz assim, capítulos 55, versos 6 e 7, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só, aqui está, Deus é rico em perdoar. Agora nós precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar o seu perdão, tendo a certeza de que Ele vai nos perdoar, porque Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em restaurar a nossa vida, para que possamos viver uma vida plena de um relacionamento com Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o perverso, deixa o ímpio, deixa o iníquo os seus caminhos perversos e mal, e converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ter a certeza de que Deus está pronto para nos perdoar, reconhecer
quanto pecador nós somos, implorar o seu perdão, viver o seu perdão, acreditar no seu perdão, porque Ele é rico em perdoar. Ele vai restaurar a nossa vida, nós vamos ter paz, nós vamos estar bem, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Qual é o seu erro? Quais foram os seus pecados e os que podem vir ainda? Mas quando você pecar, quando você errar, volte-se para Deus, busque a Ele o seu perdão, creia no perdão, acredite no perdão e Deus vai restaurar a sua vida, porque Deus é rico em perdoar. Que Deus abençoe a você e toda a sua família nesse dia, que possamos crer no perdão de Deus a cada dia e vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque o Senhor é rico em nos perdoar. Nós te agradecemos e queremos viver a realidade do perdão para cada um de nós, por Jesus. Amém.